Então, existe a necessidade de você formar esse cidadão neoliberal, esse ser neoliberal. E a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular estão vinculadas a isso. Ontem a gente fez uma entrevista aqui, eu participei rapidamente com a senadora Leitão, e ela disse que era preciso dialogar com todos os interesses privados, Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna e tal. E você sabe, esse setor da educação tem muito dinheiro nele, então tem muitas fundações que querem influir. Você acha que isso é uma coisa benéfica? Ou você acha que a educação teria que ser retomada também para ficar, na verdade, sob controle dos educadores e não de interesses econômicos? E já vou emendar uma segunda pergunta rápida. Essa história de trilhar empreendedorismo é na perspectiva de que não vai ter emprego para esse meninada e querem transformar todo mundo com 16 anos em empreendedor, entregar uma pizza aqui e tal? Bom, vou de trás para frente, né? Existe um objetivo econômico na participação dessas fundações e associações. Isso é global, viu, Azenha? Não é só no Brasil, isso ocorre no mundo todo. O Banco Mundial, inclusive, tem uma iniciativa na área de educação, que é o Global Partnership for Education. Antes tinha outras iniciativas, a iniciativa de Via Rápida, enfim, o Banco Mundial sempre muito ativo. Mas dentro da ideia do GPE, que é o Global Partnership for Education, parceria global pela educação, eles já é perceptível uma perspectiva que denota a ideia de que o cidadão tem que ser formado para ser empreendedor de si mesmo. O Christian Laval e o Pierre Dardot, eles interpretam isso como a formação do ser neoliberal. O ser neoliberal, assim, o ser humano neoliberal é aquele que acredita que de fato é possível ser empreendedor de si mesmo. Só que isso é de um desconhecimento econômico atroz, porque sim, aí você pode demolir as escolas públicas, demole o Estado inteirinho, não dá merenda escolar, se vira. Com 14 anos você é empreendedor. Então é meritocracia, né? É isso, aí não tem que ter CLT, nada disso. É uma ponte até no que vocês dois disseram, porque a meritocracia colocada pela Adri sob a precariedade que está sendo denunciada pelo Azen. Essa é a ponte que se quer estabelecer. Agora, qual que é Então, existe a necessidade de você formar esse cidadão neoliberal, esse ser neoliberal. E a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular estão vinculadas a isso. Agora, qual é o objetivo econômico por trás? Porque isso ainda está na esfera da aparência. Na esfera da essência, né, na esfera da estrutura econômica, o que está por trás dessas iniciativas de reforma e da ação dessas fundações e associações empresariais vinculadas ao GPI? Eu vou dizer até a verdade aqui para vocês. Eu acho que entre os brasileiros e brasileiras que têm contato com esse grau de formulação internacional, a gente pode listar aí meia dúzia. Eu participo desses debates, tem a Andressa Pelanda, que é coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação, porque nós temos essa atuação internacional que é consolidada desde a década passada, aliás, desde a década antepassada, no início dos anos 2000. A gente acaba acompanhando, né, o debate internacional e atuando no debate internacional como crítica, né? Agora, qual que é o objetivo estratégico e estrutural dessas entidades, né? Em primeiro lugar, reduzir a pressão por gasto público, ou seja, tentar determinar aquilo que o Paulo Renato Souza dizia com muita veemência, de que o problema da educação é de gestão, não é de recurso, o que é mentira, porque eu queria saber como que o Paulo Renato vai construir creche, 1 milhão de creches, mais ou menos, que é o que a gente tem de imediato para dar conta parcialmente das metas do Plano Nacional de Educação para a educação infantil. Como ele vai construir sem recurso? Eu não conheço ninguém que constrói creche estralando os dedos, né? É claro, o Paulo Renato já partiu, já faleceu, mas o legado dele continua existindo porque ele está trazendo essas ideias da década de 90 nos Estados Unidos para o Brasil. Uhum. Esse era o objetivo da gestão dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é controlar a gestão pública. Então, além de reduzir o gasto, eles têm a ideia de controlar a forma como se faz a gestão do gasto que sobra, ou seja, do dinheiro disponível que sobra para gerir a educação. Então, é uma tentativa de gerenciar
que é o gerencialismo, né, das políticas educacionais. E, por último, e nisso o Brasil não consegue avançar, Adri, por um motivo bem simples. A nossa economia é tão frágil que você não consegue expandir vagas do setor privado, a não ser que o setor público contrate vagas do setor privado. Então, o terceiro objetivo é a privatização, mas para a educação básica é muito difícil. Agora, para a educação superior é a festa, né? É, de fato, uma festa eu fico muito preocupado, porque o Jorge Paulo Lemann, ele estava investindo muito fortemente em startups para gerenciar a gestão, então é o segundo objetivo, né, dessas instituições, mas ele também estava investindo na aquisição de escolas para determinar modelos para que essas escolas servissem como uma justificativa para voucher. Não é à toa que a gente tem um partido... Preciso parar você um pouquinho, Daniel. Eu estudei muito quando morava nos Estados Unidos, o início do voucher. Sim. Olha lá. Voucher é o sonho, porque o voucher não sei como vai ser no Brasil, você vai explicar para a gente, mas voucher, assim, dá o dinheiro na mão do pai e da mãe e ele vai para onde que ele vai? Ele vai para uma escola privada, e aí você tem a justificativa de tirar o financiamento nos Estados Unidos, Daniel. Você conhece, é gigantesco. Eu estudei lá, eu fiz 1 ano de high school em Old Mill Senior High School em Maryland. O sistema é gigantesco. As escolas são gigantes. Toda escola tem campo, tem quadra. É um sistema que custa e que eles sempre tentam até hoje demolir esse sistema que os pais americanos não querem pagar a escola pública para os seus filhos jovens, então é muito difícil politicamente conseguir. Mas muito da extrema-direita pregar, por exemplo, homeschooling, tem muito a ver com isso. Eles tentam, de todas as formas, degradar o sistema de educação público sobre o qual eles não têm controle. Por um outro problema adicional, que o Daniel pode comentar, que é o seguinte: a destruição pelo neoliberalismo de toda a esfera pública. É aí que vem a antipolítica. Então, nada pode ser decidido na esfera pública, na esfera da política. Então, eles tentam destruir o Estado, as escolas, a própria política. É o que vem, né? É o que vem embalando essa extrema-direita. Então, o que é um aspecto super interessante que você está trazendo. Bom, primeiro explicar para todo mundo que nos acompanha aqui o que é o voucher. O voucher seria uma espécie de um cheque, de um valor, um cupom, enfim, tem vários modelos no mundo, mas que é dado para os pais para eles pagarem a escola. Então, o Estado concede para o pai esse valor para que ele pague a escola do seu filho. Esse é o modelo mais tradicional. Existem outros modelos que aí são vouchers indiretos, que aí o Estado transfere diretamente para a escola, para uma entidade privada, para ela gerenciar aquela escola. Esse modelo é mais próximo do que a gente chama de charter school, que é uma administração privada de uma escola pública. Nos Estados Unidos isso tudo deu errado. Eu até me surpreendo que no Brasil, é até interessante, né, porque uma parte desse setor empresarial diz que ele se pauta em evidências científicas, né? E o próprio Camilo repetiu esse discurso, dizendo que ele se pauta em ciência para tomar as decisões do MEC. Eu queria conhecer os artigos científicos que ele tem lido, porque se você for a fundo para analisar o que a ciência tem dito, inclusive os modelos econométricos, eu até tenho uma aluna que está estudando modelos econométricos em relação à educação integral, então eu domino essa metodologia, né, esses modelos, né? O que se observa na prática é que essas escolas não funcionam. O que funciona no mundo, Azenha? Esse é o ponto que a gente precisa sempre ressaltar. É a escola pública de qualidade. Por que o Jorge Paulo Lemann não vai lá discutir? A escola da Finlândia. Não, vou até além. Finlândia. Vou até além. O Jorge Paulo Lemann, na prática, ele é suíço. Ele só é brasileiro com objetivo de lucratividade, né? Mas a residência real dele é na Suíça. Por que na Suíça, meu amigo Jamil Chad coloca os filhos dele em Genebra? Ele mora na França, mas coloca os filhos dele em Genebra, que é ali do lado, para estudar às 9 horas, vai buscar no final da tarde, eles aprendem 4 línguas, e a escola não é que ela é pública, ela é totalmente estatal, é pública e estatal.
Óbvio, com todos os veja, minha professores filha ganhando... mora em Berlim, na Alemanha. Veja, a educação Exato. infantil na Alemanha é totalmente estatal também. Eu li um artigo científico, inclusive, esses dias, sobre a estratégia nacional e educação. Se você for pegar pelo PISA, o Brasil está lá atrás, mas os Estados Unidos também não está numa posição confortável. Qualquer analista estratégico vai dizer o que eu vou repetir aqui para vocês agora, e que nesse artigo estava sendo dito, escrito por um economista, inclusive. Os Estados Unidos e a China são incomparavelmente os países com sistemas de ensino mais fortes. Eles podem não ter, na média, grandes posições nas avaliações internacionais. A China tem, inclusive, nesse momento, né? Mas em termos de educação básica, educação superior, são verdadeiros dínamos em termos educacionais. É isso que a gente tem que perseguir. Agora, não vai ser fazendo reforma do ensino médio, base nacional comum curricular e seguindo orientações das fundações empresariais, porque a elite no mundo todo, a Zenha está dando um bom exemplo aqui, no mundo todo, hoje, ela é contrária ao investimento em educação. Só que é preciso ter Estado para que o Estado tenha uma visão estratégica que pense a educação como uma estratégia de desenvolvimento. E aí você cria uma cultura pedagógica que vai fazer o que ocorre nos Estados Unidos. Hoje, a resistência é feita por pais de alunos e pelas crianças, inclusive, que estão resistindo ao modelo do voucher. Em Chicago, alguns anos atrás, tinha um menino de 9 anos que era o grande militante dessa questão. Agora ele já está mais velho, já é um adolescente, acho que até já está na universidade. Mas é isso, as pessoas que têm acesso à educação de qualidade, elas querem, de fato, uma escola pública que seja para todos e que seja controlada e gerida pelo Estado com controle social da sociedade.